Boa noite. Vou começar a conversar com o João Paulo Neganga, angolano, estudante universitário em Coimbra e autor de um livro que eu gostaria de mostrar, chamado Preto no Branco, a Regra e a Exceção. Uma edição dele próprio, que tem vindo a pagar com o seu trabalho e com o seu esforço, em que faz a abordagem das questões do racismo, das que ele vive e das que outros compatriotas seus vivem, na sua perspectiva particular. Você sustenta a opinião de que, ao contrário do que dizem os resultados dos inquéritos, este que citámos ou outros, Portugal é um país racista. Vai mesmo mais longe, afirmando que a inovação da colonização foi ter tornado a raça sinónimo de classe. Como é que você pensa que se pode inverter esta situação, João Paulo? De muitas formas. Em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, para se inverter essa situação criada pelo colonialismo, criou-se um sistema de cotas, ou seja, no Parlamento ou nos lugares de destaque é preciso haver a participação das etnias ou dos parceiros minoritários, como os negros, as mulheres, os indianos, os ciganos, coisa que em Portugal não se verifica. E só para lhe dar um exemplo de como é que a sociedade portuguesa é culturalmente racista, veja que os negros ou os ciganos só aparecem na televisão para falar de pretos, de racismo, ou de futebol e de música, ou desporto, que é um estereótipo a dizer que os pretos só são bons no desporto ou na música, não é? Na dança. Ou na dança. E hoje vamos ver aqui também exemplos do teatro. Temos aqui um ator de São Tomé, mas realmente você tem razão, na maior parte dos casos os pretos são contra. Você prefere que se diga, vamos já esclarecer esta questão, você prefere utilizar a palavra preto, julgo que isso tem a ver também com a origem americana, com o uso da expressão black power. Sim, não gosta de negros? Sim, é um eufemismo, porque dizer preto ou negro é a mesma coisa, é como dizer encarnado ou vermelho, não é? Porque não há. Mas encarnado ou vermelho nós empregamos indistintamente. Exatamente. Para si também é indistinto? Exatamente, porque o problema que está subjacente a isso não é a palavra, mas é o conteúdo da palavra. O que é que significa, o que é que as pessoas querem dizer quando estão a chamar preto. Não é? Muitas vezes sabemos que é com um sentido pejorativo. Mas, de facto, nós somos pretos, somos negros e não há... Não há porque não dizer pretos. Exatamente. Você próprio, João Paulo, e desde que está em Portugal, foi vítima de qualquer tipo de discriminação violenta, de tipo físico ou de outro tipo qualquer? Sim, e embora eu não goste muito de pessoalizar, porque isso dá sempre a sensação de que estou a falar porque sofri, fui alvo direto. Mas quero mostrar. Mas acho que é importante o seu testemunho pessoal, tem mais credibilidade, porque dos estudos qualquer, temos aqui vários especialistas que nos vão depois falar do ponto de vista das estatísticas. Fui agredido uma vez. Aonde? Em Coimbra? Sim, num supermercado. Sem razão aparente? Sim. Porquê? Pronto, chamaram-me preto e espancaram. E você reagiu? Sim, reagi, levei-os a tribunal, felizmente. E como é que o puderam espancar dentro de um supermercado? Não surgiu imediatamente a segurança? Sala. Não, foi numa sala. Foram seguranças do supermercado. Que o agrediram? Exatamente. Ele levou o caso a tribunal e como é que isso está? Já, eles foram. Foi um condenado a pagar 40 contos de multa. Acha que essa decisão é suficiente? Acha que a condenação foi suficiente? Não, porque infelizmente em Portugal é assim, os casos de racismo ou não há condenação de facto, são absolvidos, como o caso do outro indivíduo que foi preso, foi metido numa linha férrea e foi absolvido, os agressores foram absolvidos por dizer, o juiz considerar que havia uma greve nesse dia da CP. Mas, quer dizer, isto demonstra realmente que como é que os casos de racismo são tratados em Portugal. Porque há uma questão que é muito importante. Em Portugal, a lei diz que o racismo é crime, mas a sociedade civil em Portugal acha que racismo é ignorância. Portanto, há um fosso. Portanto, a sociedade civil não considera que o racista seja um criminoso de facto. Acha que é uma pessoa ignorante, que é uma pessoa estúpida. Portanto, não leva a sério o problema do racismo. E você considera que, pelo contrário, há pessoas muito instruídas e que são igualmente racistas? Sim, veja-se o poder em Portugal, nas últimas eleições, podia ter colocado algum negro ou cigano numa lista elegível, para que tivéssemos um deputado ou uma deputada negra ou cigana, mas ignoraram. E são 4 partidos que têm ideologias diferentes. Quer dizer que o problema do racismo não é um problema ideológico, mas é um problema cultural. E você considera que a posição dos partidos políticos, desses 4, agora aqui numerou, dos mais importantes, é igual no que respeita à questão do racismo? Sim, completamente. Veja-se, por exemplo, agora tenho aqui comigo uma lei em relação à legalização de estrangeiros. O SOS Racismo defendia que na legalização de estrangeiros
não devia haver discriminação entre originários dos países de expressão portuguesa e os outros imigrantes. Se não se importa, como temos aqui o José Falcão, que está aqui atrás de mim, que é o representante do SOS Racismo, já iremos falar com ele sobre essa questão. Voltemos ao caso do Alcino Monteiro, que revoltou e revolta até hoje a sociedade portuguesa. O João Paulo, ainda anteontem, tanto quanto sei, esteve a jantar com os pais do Alcino, não foi? Como é que eles se sentem hoje? As pessoas estão lesadas, não é? E ficam sobretudo, pronto, o objetivo é que eles viessem ao programa, não é? Mas não foi possível, porque há mágoa e, como eu tenho dito... Porque eles provavelmente ainda não conseguem sequer falar disso em público, sim, que é perfeitamente legítimo. O problema da vitimização é um problema muito grave, porque quando ali o senhor inspetor diz que são problemas, houve três casos que foram formais, que foram apresentados, 3 casos que vieram a público. Agora, há os casos que não vieram a público, porque uma pessoa que é espancada pela polícia, quando a polícia toma uma atitude racista, essa pessoa é obrigada a ir fazer queixa à polícia, que é um contrassenso. O João Paulo defende que os crimes racistas deviam ser considerados crimes públicos e que, portanto, não deviam depender de queixas para que houvesse procedimento criminal. É isso? Doutor, qual é que é a sua opinião? Não corresponde exatamente à verdade. Não tem necessidade de apresentar forçosamente em qualquer entidade policial. Pode apresentá-lo no Ministério Público, pode apresentá-lo a outras entidades que canalizarão. Sim, mas o Ministério Público ou o sistema judicial vai dar tudo no mesmo, porque o juiz que absolveu o indivíduo que espancou um negro faz parte do sistema judicial. Portanto, se for espancado, é um contrassenso que eu vá de novo ao Ministério Público que me espancou, à Polícia Judiciária. É um contrassenso. Eu sou capaz de compreender a sua revolta. De qualquer forma, não me compete a mim analisar uma decisão judicial. Muito obrigado. Vamos agora saber, João Paulo, estas teorias vão ao arrepio de tudo o que você escreve. Eu volto a ler uma frase do seu livro que me parece particularmente interessante, que é esta ideia de que a inovação colonial não foi descobrir que havia pretos e brancos, foi ter tornado a raça sinónimo de classe, estatuto social, garantia de valor ou desvalor. Era-se superior, belo, inteligente, rico, quando se era branco, e era-se inferior, feio, selvagem, pobre, quando se era preto. Como vê, há pessoas com uma longa experiência da África, maior do que a sua, porque você é muito jovem, e que pensam exatamente o contrário. Como é que interpreta as palavras deste nosso telespectador? A primeira questão que está a ser levantada aqui, que nós estamos a cair um bocado nisso, está-se a confundir multirracialismo com antirracismo. Ou seja, o racismo não acontece quando as raças estão separadas, acontece quando há convivência de raças. Por isso, quando se vive com pretos, como eles disseram, quando se vai para a faculdade com pretos, isto não é sinónimo de antirracismo. O racismo acontece mesmo nessas situações. Vou-lhe dar só um exemplo que todo mundo vê. A telenovela brasileira. O que é que significa a telenovela brasileira? No Brasil há índios, pretos e brancos. Mas na telenovela o preto é escravo, é burro, é analfabeto, é feio. Aquilo significa... Deixa-me só acabar. Este aqui é o exemplo do racismo. Não quer dizer que o preto não apareça. Só que quando aparece, aparece ignorado, aparece desvalorizado. É isso que eu entendo que é sinónimo de classe. O telespectador que telefonou também disse que ele vivia em Angola. Com certeza ele sabe que havia leis em Angola, que o preto não podia ter certos cargos, não podia haver um preto presidente de alguma junta de freguesia. Não podia provavelmente frequentar certos sítios. Não podia frequentar certos sítios. E mais, esse todo o juízo que ele faz em relação às ex-colónias, e como o telespectador da Suíça dizia que preocupam-se mais com os imigrantes aqui do que com os próprios portugueses. Há uma questão que a Célia levantou que é muito interessante. As pessoas que estão cá, o problema do racismo não é só com os imigrantes. Há portugueses pretos. Claro. Da mesma forma que há africanos são os tais brancos. Feios, pobres, como você exatamente. Diz. E esses portugueses pretos... Isso foi o que o Dr. Pena Pires esteve a dizer, não é? A linha do Dr. Pena Pires. É isso que ele não está a discutir. Estamos a discutir o problema de imigração, mas o racismo não é só o problema de imigração. Há aqui portugueses pretos que não são valorizados. Porquê? Porque são pretos. João Paulo, a minha pergunta foi pedagogicamente errada, politicamente incorreta? Foi porque estava presa a cor da pele. Como ela é preta, e é isso que eu estou a tentar discutir aqui, que há europeus pretos, da mesma forma que há africanos brancos. Só que as pessoas, como se agarram à cor da pele, quando vem um preto pensam que é africano. Não, eu podia ser português.
e podia estar aqui a falar como português, não é o caso. Agora, só para dar duas questões, uma que o Mas senhor quando você Cigano... há bocado disse que foi agredido no supermercado, Foi foi pela cor da sua pele. Sim, portanto, como a sociedade, como volto a dizer, é racista culturalmente, ela induz que as pessoas inconscientemente tenham atos racistas, como foi o caso, sem consciência. Sem consciência. É como chamar a um preto de cor, não é? Quando nós todos temos cor, as pessoas chamam-nos de cor. Portanto, agora, a questão que ele levantou tem a ver com a questão da educação. Ele disse que sentiu-se marginalizado, por exemplo, no secundário. Eu sou daqueles que defendem, e um bocado contra o João Barradas, de que a educação... Barranas, que a educação não tem que ser das crianças. Porquê? Porque com as crianças está tudo bem, as crianças não são racistas. Agora, há uma faixa etária entre os 15 e os 20 anos que as pessoas estão a fazer a cosmovisão da sua vida, vão entrar no mercado de trabalho, vão acabar os seus estudos, que aí as pessoas começam a sentir que se eu me dou com pretos e ciganos, a sociedade não gosta, as pessoas afastam-se. Olha, ele é amigo dos pretos, ele dá-se com ciganos. Portanto, é nesta faixa etária que eu acho que a educação deve ser feita. Que é preciso agir. Eu só quero esclarecer que se usei a palavra preto foi porque ela é usada pelo próprio João Paulo, autor deste livro, o preto no branco, e ele defende... O próprio preto. Pelo próprio preto, diz ele. Ó, João Paulo, quer explicar melhor do que eu? Olha, há aqui um tremendo equívoco em relação à palavra preto, por isso vou tentar explicar o mais rápido possível. Historicamente, a palavra preto foi usada como uma palavra que significava burro, inferior, estúpido, tudo o que havia de pior. Não é? O pior que podia estar acontecendo antigamente era ser chamado preto. Quando tu eras preto, eras uma coisa terrível. O que se passa é que os pretos, mas não eram terríveis, não eram feios, não eram maus, não eram analfabetos, não eram... Eram pretos, mas eram pessoas como as outras. Depois das independências, depois da chamada dignidade e emancipação do homem negro, que é recente, que tem 20 anos, os pretos resolveram-se assumir como pretos, como sempre foram. Só que é evidente que há dentro da comunidade negra, dos negros, muito complexo de inferioridade derivado de 500 anos de colonialismo, que os pretos têm medo de ser chamados pretos. Porquê? Porque pensam que está-se a fazer referência que são inferiores, que são burros, mas que eles são pretos. Agora, quando a senhora, outras pessoas, essa questão é uma questão que... Como você há pouco disse, não tem nenhuma importância, não é? Agora, só para responder à questão da campanha e introduzir um dado que não está a ser discutido. A legalização dos imigrantes aqui em Portugal vai nos dar a cidadania. Os imigrantes vão ser cidadãos portugueses, vão ter direitos e deveres na sociedade portuguesa. Há questões que não se têm discutido. Por exemplo, um cabo-verdiano, um angolano, um imigrante em Portugal, que trabalha há 20 anos em Portugal, que não desconta para a Segurança Social, que não tem descontos de abonos de saúde, depois de estar legalizado, ele tem que ser reembolsado ou pelo menos indemnizado, porque ele tem trabalhado durante 20 anos. Esse tipo de questões são as questões que deviam ser discutidas. Mas essa questão foi aflorada pelo Dr. Pena Pires, dizendo que as razões de muitas desta tensão tinha que ser procurada no mercado de trabalho. Por isso eu considero a campanha Todos Diferentes, Todos Iguais uma campanha ridícula. Porquê? Primeiro, confunde os meios com os fins. Ou seja, os fins são que todos sejamos diferentes e todos iguais, mas os meios não são esses. Portanto, um slogan que nos diz somos todos irmãos não é propriamente um slogan que fomenta a discussão, que cria ideias, que faça as pessoas discutirem o que é o tema do racismo. Segundo ponto, o problema maior dos discriminados, ciganos, negros, indianos, é a falta de oportunidades. Não têm oportunidades e não têm meios. Portanto, a campanha ou qualquer ação antirracista tem que se preocupar com os meios, tem que nos conceder meios para que nós possamos realizar obras, e para que se possam afirmar como iguais. Exatamente. João Paulo, muito obrigada.